Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Estamos no mês vocacional, mês de agosto, e nesse domingo nós comemoramos o Dia dos Pais e, portanto, comemoramos a vocação à paternidade, a vocação à família. E iniciamos justamente nessa semana, iniciamos hoje, a Semana Nacional da Família. No mês de agosto, nós vamos contemplando as várias vocações e sabemos também a vocação à vida matrimonial, que é a maioria das pessoas, né? E sabemos que o cristão é aquele que tem justamente a vocação à vida matrimonial. Quando tem essa vocação, sabe viver intensamente de tal maneira que possa ser um sinal do amor de Cristo pela igreja através da sua própria vida. A vocação à vida matrimonial hoje é contemplada justamente na figura dos pais. Nós temos em maio o Dia das Mães e temos agora o Dia dos Pais. Recordamos essa grande e bela vocação, a paternidade. Deus dá à humanidade, ao homem, à mulher, esse grande dom de poder continuar contribuindo para gerar filhos, para trazer as crianças, trazer a vida a esse mundo através da geração dos seus filhos, que, quando chamados à vida eterna pelo batismo, também são chamados, enquanto pessoas que se casam, a viver a vocação matrimonial, que supõe a aceitação do outro, o perdão, a reconciliação e também o passar a fé aos seus filhos e formar uma família cristã. Daí vem justamente a oportunidade que a cada ano, nessa semana que se inicia com o Dia dos Pais, no mês de agosto, nós iniciamos na igreja, aqui no Brasil, a Semana Nacional da Família. Uma oportunidade em que os vários grupos familiares, tanto os encontros de casais, aliança de casais, encontros de movimento familiar cristão, né, equipes de Nossa Senhora, com a pastoral familiar, a dimensão familiar, com a preparação para o matrimônio, com os casos assim excepcionais, com a preparação para a vida na família, enfim, tudo aquilo que existe ligado à vida matrimonial, de uma certa forma quase tudo está ligado à vida de família, né, que durante o ano se reúnem, aprofundam, fazem encontros, fazem reuniões e procuram ter conferências. Nesses dias da Semana Nacional da Família, não só aprofundem a sua vocação, não só posso pedir ao Senhor o crescimento na sua vocação à vida matrimonial, à vida familiar, mas também possam suscitar nos seus vários encontros, conferências, iniciativas, uma presença na sociedade. Ou seja, aqueles que durante o ano recebem tudo aquilo que é a orientação da igreja, a caminhada da igreja, vários encontros e reuniões, agora nessa semana são chamados a ter uma presença, às vezes essa proposta à nossa sociedade de como viver em famílias e famílias cristãs e como isso muda o mundo e muda a sociedade. O Papa São João Paulo II sempre dizia, e uma frase ficou marcada na sua intervenção, é que o futuro da humanidade passa pela família. Portanto, essa semana agora, que inicia nesse Dia dos Pais, domingo Dia dos Pais, é uma boa ocasião de rezarmos e pedirmos para a vocação matrimonial, vocação familiar, para que cada vez mais os cristãos possam fazer essa experiência de viver a vida matrimonial abertos à vida, educando os filhos na fé. E na Semana Nacional da Família, fala da importância que tem a espiritualidade cristã na família, de tal maneira que o casamento vai dando certo, vai funcionando, quanto mais se vive essa espiritualidade cristã. E sendo um sinal de que é possível viver a vida a dois na sua vida de família, na sua caminhada, junto com marido, mulher, pais e filhos, fazendo também viver intensamente. Portanto, nosso incentivo para que nessa Semana Nacional da Família e nesse domingo, Dia dos Pais, nós renovemos todos esses dons e essas graças que vêm do Senhor. Enquanto cidadãos desse país e enquanto cristãos, nós também temos o direito de manifestar essa nossa opinião sobre a importância da família, a importância da vida familiar, formando cada vez mais famílias cristãs que passem a fé aos seus filhos e, ao mesmo tempo, ajudem o mundo a viver cada vez mais essa abertura à vida e ao dom de Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nesse 19º domingo do tempo comum,
Que Hora Vivemos, nos fala justamente de um episódio que ficou muito famoso, que é Jesus que caminha sobre as águas. Na leitura do Evangelho, fala que depois da multiplicação dos pães, que nós escutamos no domingo passado, Jesus mandou os discípulos entrar na barca e seguir-se à sua frente para o outro lado do mar, não é? Enquanto ele despedia as multidões, e depois subiu para rezar a sós, e quando chegou de madrugada, foi ao encontro dos seus discípulos, caminhando sobre as águas, enquanto o barco com os discípulos estava ali justamente agitado pelas ondas, né? O vento era contrário, né? Estavam todos ali com esse medo. E quando chega Jesus, não consegue entender bem o que estava acontecendo, e Pedro vai dizer: se és tu mesmo, peço que eu vá ao seu encontro caminhando sobre as águas. E assim vai. Até Pedro ter medo, e quando tem medo, justamente começa a afundar. Isso vai dizer, tomando pela mão: homem fraco na fé, né? Porque você duvidou? Acredite, né, que as coisas acontecem, não é? E quando Jesus sobe ao barco, tudo se acalma. Então, esse episódio de Jesus, que depois da multiplicação dos pães, reza, despede a multidão e vai ao encontro dos discípulos que estão no barco, açoitado pelo vento, e a experiência de Pedro, né, que tem medo e começa a afundar, e Jesus que censura, dizendo que precisa ter fé e acreditar, e quando ele está presente no barco, tudo se acalma, é o sinal, é o símbolo de como é importante a nossa vida estarmos sempre atentos às vindas e às passagens de Cristo em nossa vida, que onde Ele está, realmente faz com que as coisas aconteçam e apareça realmente a vida nova, acalma-se ao mar ao nosso redor. Evidentemente, meus irmãos e irmãs, nós temos muitas situações parecidas, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto igreja. O barco sempre foi comparado à igreja, né? Uma ideia de comparar a igreja que caminha, que singra os mares do mundo e que tem de tudo. Quantas vezes vento contrário, balançando pelas águas, mas justamente nós sabemos que o Senhor está conosco. Ele se coloca junto conosco e nos conduz, e Ele presente na barca de Pedro. E nós aqui na igreja sabemos que mesmo que passemos, né, por tantas dificuldades e mesmo com certos balanços, né, da nossa nave, do nosso navio pelas águas do mar, o Senhor sempre estará presente para nos conduzir, dizer: sou eu, coragem, não tenho medo, não é um fantasma, sou eu que venho até vocês, e acreditem que também vocês podem também passar por cima das águas, por cima dos males desse mundo, por cima das instabilidades desse mundo. Também é só acreditar. Por que duvidaste? Disse Jesus a Pedro. Confia que também você vai experimentar que pode passar por cima das dificuldades. Esse simbolismo, né, que nos é dado justamente faz com que nós tenhamos a confiança, enquanto igreja, de continuarmos singrando como igreja as águas do mar da vida e ao mesmo tempo sabendo que o Senhor está presente no meio de nós e com Ele nós também fazemos uma experiência de passar por cima das águas, cima dos mares desse mundo que muitas vezes querem fazer sossobrar a nossa nave, o nosso navio, o nosso barco. Mas nós confiamos no Senhor e que Ele vem no meio de nós e que nós saibamos reconhecê-lo na sua presença, na sua vida, acreditando nele e na sua palavra. É uma palavra do Evangelho que é um convite à confiança de estarmos com o Senhor, caríssimos amigos e irmãos. E aí vem justamente a confiança, que por isso mesmo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É justamente aquilo que se quer chegar. Vendo esses sinais, os discípulos vão cada vez mais firmando a sua fé. Eis que no meio de nós está o Filho de Deus. E é também aquilo, meus irmãos e irmãs, que nós hoje, enquanto cristãos, somos chamados a pronunciar, a proclamar. Jesus Cristo é o Deus conosco, é o Verbo que se fez carne, é o Filho de Deus que está no meio de nós e nós cremos e anunciamos. Vendo os sinais, é Ele que nós proclamamos como o centro da nossa vida e como aquele que o mundo deseja no mais profundo do seu coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, esse encontro com o Senhor recorda aqui na leitura primeiro livro dos Reis, o encontro de Elias com Deus, não é? Fala justamente que Elias foi chegar ao Monte Horebe, entrou numa gruta onde passou a noite. E a palavra lhe foi dirigida dizendo: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, que o Senhor vai passar.
Veio um vento impetuoso, veio um terremoto, veio um fogo, mas não foi ali. Mas logo se ouviu o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. O Senhor que passa na brisa suave. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes nós queremos resolver e ver as coisas de uma certa forma, mas justamente o Senhor que passa na brisa suave nos faz cada vez mais também ver a sua presença em nossa vida. E é dessa forma também que nós somos chamados, como os discípulos de Jesus, a ver a sua presença, a enxergá-lo presente no meio de nós, que Ele está no meio de nós, que é a nossa vida. E que por isso mesmo, caríssimos irmãos e amigos, nós somos chamados a poder encontrar o Senhor. E encontrando o Senhor, vermente a sua presença que transforma nossas vidas, acalma o mar a nosso redor e nos conduz. Uma palavra que nos ilumina e que nos conforta de maneira tal, meus irmãos e irmãs, que saibamos escutar nesse domingo, dia do Senhor, essa palavra de vida e de fraternidade, de confiança no Senhor. E depois, na carta aos Romanos, a segunda leitura, lembra que tudo isso que acontece, essa necessidade de encontrar em Jesus Cristo a vida, de perceber justamente como o Senhor nos vem na calma, o mar ao nosso redor e passa na brisa suave de Elias, né, com a sua presença, sabemos que nele está a vida. E São Paulo, na carta aos Romanos, fala que ele tem uma tristeza muito grande de ver os seus irmãos, né, não acreditarem em Cristo. Tem no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. A eles lhes pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas, também os patriarcas. Deles é que se descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, Paulo fala dessa sua tristeza de ver, não é, que do povo de onde Cristo descendeu segundo a carne, não está aceitando e acolhendo o Senhor. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, nós somos chamados na nossa vida a ver justamente como é importante sentirmos e experimentarmos que também ao nosso redor tem muita gente do nosso país, da nossa cidade, da nossa vizinhança, da nossa família, que não está crendo em Cristo, que talvez nasceram na mesma família, que foram até batizados, mas que se fecharam ao Evangelho devido a esse mundo complexo e cheio de tantas questões contrárias à fé, tantas situações. Nós não podemos ficar acomodados, dizendo, não, está tudo bem, cada um responde por si mesmo. Nós, como Paulo, somos chamados a ter uma dor profunda, a ver, né, quantas pessoas que estão afundando no mar da vida, né, porque não tem essa confiança, essa fé no Cristo Jesus, afundando muitas vezes tantos males e sendo infelizes, né, e porque não estão encontrando o Senhor na sua passagem em sua existência. Então, faz parte da nossa vida trazermos essa dor profunda, essa preocupação de evangelizar. Aliás, um pouco essa preocupação que o Papa Francisco tem demonstrado muitas vezes, que deve fazer parte da nossa vida, essa preocupação de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, de proclamar a boa notícia para todos, levando as pessoas a uma nova vida, e tanto aos necessitados, aos pobres, aos doentes, como também renovar a própria igreja, a todos os membros da igreja, a viverem intensamente essa vocação, esse chamado. Portanto, meus irmãos e amigos, eu creio que nesse domingo, dia do Senhor, dia dos Pais, começo da Semana Nacional da Família, nós somos chamados justamente a ver que nós, muitas vezes, estamos nesse mar da vida, sossobrando com tanta ventania e vento contrário, muitas vezes. Mas o Senhor está no meio de nós e acalma. Mas é necessário que nós o acolhamos, que nós, como Elias, saibamos encontrar o Senhor que passa na brisa suave e, enquanto cristãos, saibamos também nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor e que nem sempre têm esse dom de acolher o Senhor, de estar de olhos abertos para acolher. Portanto, estamos incomodados para dizer, não,
não pode continuar assim. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que trabalhar nessa missão evangelizadora. E muitas vezes nós católicos somos omissos. Nós nos acomodamos em nós mesmos, naquilo que é a nossa participação, a nossa vida, e esquecemos de ser pessoas entusiasmadas, interessadas no bem do outro, na missão evangelizadora. Eis aí, caríssimos amigos e irmãos, essa oportunidade que nos é dada para que nós assim vivamos, assim caminhemos, e assim cada vez mais encontremos no Senhor a paz dos nossos corações, anunciamos também às pessoas a verdadeira vida. Porque mesmo que sejamos rejeitados ou não sejamos perseguidos, não temos outro jeito de ser, a não ser anunciar para as pessoas quanto que em Cristo está a vida e a vida plena. Por isso, meus irmãos e amigos, uma boa semana para todos, que Deus abençoe, um abraço aos pais, uma boa semana da família para todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.